Salve, salve, rapaziada! Jordan na área, youtuber mais cervejeiro do Brasil! Não, tá com a camisa do Corinthians aqui, não é react de jogo do Corinthians e nenhum vamos rir. Muito pelo contrário, papo sério aqui no canal. Zé Bocão caiu, o Lázaro, Zé Bocão é um apelido que o COI corintiano deu ao treinador do Corinthians, o Lázaro caiu, já era esperado, né? Cara novo, comandando um time grande como o Corinthians, muita pressão. Os jogadores do Corinthians me parece que até tentaram correr por ele para afastar a coisa lá do Vitor Pereira, mas não deu certo, o trabalho dele fraco, caiu. E foi anunciado o Cuca. O Cuca não veio para o Flamengo pelos motivos que eu vou falar aqui agora, porque teve uma rejeição muito grande no Flamengo. Curiosamente, em 2009 não teve. Em 2009 ele treinou o Flamengo. Treinou o Atlético Mineiro em 2 passagens, né? Ganhou uma Libertadores, ganhou... Curiosamente, esse assunto do Cuca só veio à tona quando ele foi especulado na seleção brasileira. Aí o pessoal da UOL, que até que eu vou reagir aqui, né? Algumas mídias lacradoras tentaram cancelar ele, com uma história aí de um caso da época que ele era jogador ainda. Dizem que ele foi condenado por abuso sexual, vocês sabem? Foi condenado por abuso, dizem. Nunca entrei muito na história desse caso, propriamente dito. Aí, como ele foi contratado pelo Corinthians, que é o time do povo, o time das minas, que protege as minas, tem lá um futebol feminino muito forte, e o Twitter, sim, lá, o esgoto da humanidade, o Twitter trouxe esse caso à tona. Alguns lacradores da ESPN também. E, cara, é sempre bom, nessas horas, escutar a voz de uma mulher, que é o que o pessoal sempre fala, né? Nessas situações, a mulher tem voz. Cara, e tem um vídeo aqui da Marília Ruiz, eu não vi o vídeo completo, eu assisti uns 2 minutos, já senti que ela tem muito o que falar sobre o caso. Vou passar o videozinho aqui da Marília Ruiz, da UOL, né? Deve ter, pelo que eu percebi aqui, acho que ela foi contra o posicionamento dos colegas dela. A Mili Lacombe não tá lá, não. Se a Mili Lacombe estivesse lá, Casa Grande, tadinha dela, ia ser meio complicado. E antes que alguém fale que eu sou um passador de pano, coisa e tal, que eu sou homem, eu tenho uma mãe, graças a Deus, minha coroa ainda tá comigo, tenho 2 irmãs, tenho 2 sobrinhas. Se é um crime que eu acho inafiançável, deveria ser prisão perpétua, crime de abuso contra as mulheres. Só que eu sou daqueles que antes de acusar alguém e tacar pedra, eu espero apurações. Vou acabar me alongando aqui, porque eu lembro de um caso, quando eu era criança, que eu assisti na Globo, sobre o Colégio Base. Acho que era isso, Colégio Base. Vocês podem pesquisar aí. Onde umas crianças relataram que sofreram abusos lá dos donos do colégio, que foram amarrados, coisas... Amigo, a mídia foi em cima dos donos lá desse colégio, meteram o pau, acabaram com a vida deles, destruíram o colégio, tiveram que sair da cidade, e no final foi descoberto que uma criança mentiu e as outras foi tudo na esteira. Aí a coisa virou uma bola de neve. Cara, depois disso eu aprendi muito a esperar apurações de caso. Então tá aí, né? Muita gente fala que tem que sempre que ouvir a palavra da vítima. Me parece que a vítima, nesse caso aqui, em 3 depoimentos, disse que o Cuca não participou do ato e que nem estava presente, se eu não me engano. Por exemplo, tem no caso do Daniel Alves. Assim que eu vi as palavras da vítima lá, eu comecei a acreditar nela. Ela foi muito consistente, não quis aparecer, não quis ganhar dinheiro. Tem o caso do Robinho, que foi condenado em 3 instâncias. Nesses casos aí, a gente já pode falar, cara. Então é isso aí. Passar o videozinho aqui para não me alongar muito, depois eu falo o que eu achei aqui. Vamos lá. Pesadão. É uma atacada personalíssima do presidente do Corinthians, é uma decisão dele, a contratação do Cuca. De fato, a decisão pela saída do Lázaro aconteceu ontem, como eu contei mais cedo no Band Esportes. Ele caiu ontem, ele foi avisado ontem. Essa história de que haveria uma reunião só para conversar com ele hoje, isso não faz sentido. O que houve sim foi uma reunião para coordenar a permanência dele no Corinthians, e isso era considerado eventualmente um trunfo para amolecer o coração do Tite, ainda irredutível, a voltar a trabalhar nesta temporada. O Corinthians não tinha tempo para esperar, havia até uma tentativa de seduzir e mudar a opinião da esposa do Tite, né, que está irredutível em relação a esse período sabático que ele precisa tirar, ou precisaria tirar.
E o plano B do Corinthians foi o Cuca, e o Cuca aceitou imediatamente, pelo telefone, uma ligação feita pelo presidente do Corinthians. Eu estou muito tranquila, porque em mais uma mesa redonda, onde eu sou a única mulher a falar, eu acho bom e gosto muito, me orgulho muito quando eu sou ouvida. E nesse caso do Cuca, assim como no caso do Robinho, assim como no caso do Daniel Alves, assim como o caso recentemente do Pedrinho do São Paulo, o que a vítima fala não é considerado. A vítima do Robinho nunca quis aparecer e nunca mudou a sua versão. Até hoje a gente tem que ouvir, aqui no UOL mesmo, o empresário dele dizendo que não, isso não aconteceu não, isso não aconteceu não. O cara foi condenado 3 vezes. Desmoralizada. No caso do Daniel Alves, ele já deu 780 depoimentos sobre o que aconteceu, a mulher deu um só. E a gente dá espaço para todos os 800 depoimentos que ele quiser Daniel dar. Alves toda hora muda a exatamente o que aconteceu naquele dia, porque veja bem, daqui a pouco nós vamos ouvir que foi ele o estuprado. No caso do Pedrinho, a gente não considera o que ela falou, porque depois de falar que ele a agrediu, ela mandou mensagem, como se a autoestima dela tivesse alguma coisa a ver com a agressão doméstica que ela sofreu. Quando a vítima fala, ela pode não ser a única versão do fato, mas ela precisa ter peso, ela precisa ser considerada. No caso do Cuca, numa condenação que aconteceu em 1987 por agressão sexual contra a Vulnerável, uma menina de 13 anos à época, o time juvenil do Grêmio que excursionava pela Europa, na cidade de Berna, na Suíça, a vítima deu 3 depoimentos. Vou lembrar, a vítima é vulnerável. Todo depoimento de vulnerável tem várias questões e é acompanhado por responsáveis, psicólogos e tudo mais. Ela falou 3 vezes sobre isso, eu li o processo, ninguém me contou. Ela deu 3 testemunhos sobre o caso. As 3 vezes ela não reconheceu o Cuca como agressor. Ela reconheceu o ex-zagueiro Henrique, que teve carreira longa no Brasil e ninguém nunca falou nada. Ela reconheceu o ex-goleiro Eduardo, que também teve carreira no Brasil em time profissional e também ninguém falou nada. E ela também falou sobre o ex-atacante Fernando, também reconheceu como agressor e também nunca ninguém teve nenhum problema moral em tratar da carreira dele. No caso do Cuca, também teve carreira profissional como jogador, como técnico, como comentarista esportivo. E graças a Deus, a gente pode revisitar esses casos com outros olhares. Todo mundo é capaz de evoluir, mas também todo mundo é capaz de ouvir. A vítima, 3 vezes, não reconheceu o Cuca como agressor. Ele sim foi condenado por participação em agressão sexual, porque ele estaria no quarto onde o ato teria acontecido. Essa punição de 15 meses, eu imagino que nenhum lugar do mundo condene estuprador a 15 meses de prisão. Então, é uma condenação em primeira instância por participação em agressão sexual. Prescreveu. Ela prescreveu porque depois deles terem os 4 condenados à revelia, o processo não teve nenhum andamento na Suíça. Nem a defesa, que não existiu, recorreu da decisão e nem houve nenhuma movimentação da justiça suíça para que se aplicasse essa condenação ou o processo caminhasse em outras instâncias, para que a condenação fosse definitiva. Ao ser prescrito, o processo foi extinto. Não é a mesma coisa do Robinho, condenado em 3 instâncias por estupro coletivo de vulnerável. Não é a mesma coisa do Daniel Alves, que está detido, dadas as provas de uma possível estupro acontecido. Ele está preso preventivamente. Não é o caso do Pedrinho, que foi acusado de agressão de violência doméstica. São casos díspares. E em todos eles, o que a vítima fala é o que menos aparece. E isso me incomoda muito. Talvez se as mesmíssimas coisas acontecessem no ano de 2023... não seria assim, a condenação e essa coisa seria muito diferente. Talvez lá em Por isso que eu falei que, graças a Deus, que a comunidade do jornalismo esportivo e do futebol evoluiu. Porque quando eles chegaram ao Brasil, os condenados, que depois de ficarem detidos durante 1 mês, a imprensa o recebeu como os heróis da testosterona. Ninguém teve, nem gente que já era... Então, o momento é outro. Como, por exemplo, eu já falei aqui antes, vou repetir, e eu sei que as palavras elas têm muito poder. Em 1987, estupro só era considerado se houvesse penetração. Hoje em dia não é assim. Porque ainda bem a civilização caminha a passos lentos, mas caminha. Eu só reclamo, como mulher, que sou poucas vezes ouvida e normalmente sou voz única, que o que a vítima fala é o que tem menos eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu, eu li, eu apurei, eu sou a única pessoa que conversou com o Cuca a respeito há 2 anos, antes dele assumir
o Galo, ele conversou comigo, e a gente tem aqui no UOL um pedaço dessa entrevista, lá no Tirone Esportes, tentando dar uma lacrada ali, ela cortou logo ele nunca quis falar sobre isso, e há 2 anos eu consegui que ele falasse. Então não foi hoje, não é porque ele foi contratado pelo Corinthians, eu não sou advogada do Cuca, eu sou feminista, eu sou progressista, e eu me considero uma pessoa que se incomoda com injustiças. Não há nunca um caso de violência contra a mulher, ou machismo ou misoginia, que não é tratado como mimimi. Tudo que as mulheres falam quando elas são vítimas é desconsiderado. Nesse caso também está sendo considerado. Que ela inocentou, exatamente. Perfeito, sim, estão desconsiderando que ela inocentou ele. Vou botar o Renato, o Matheus e o Júlio na conversa. Ela foi perfeita mesmo. Antes de passar a bola, quero fazer mais uma pergunta. Mas, independentemente todos esses detalhes muito importantes, aliás, da questão da condenação do Cuca, que aconteceu há muito tempo atrás, o fato é que esse assunto está na conversa. E eu quero dizer assim, E é por isso que o Duílio... Não, é por isso que o Duílio, antes de anunciar a contratação, ligou para influencers corintianos, ligou para pro Neto, lideranças de torcidas e comunicou a seus pares da direção, porque a decisão foi dele, não foi do Alessandro, não foi do vice de marketing, não foi do vice jurídico, a decisão foi dele, mas antes do Corinthians anunciar, ele consultou as pessoas, e eu imagino, do mesmo jeito que a Gaviões manda prender, ela manda soltar. Eu imagino que desta vez, diferente do que acabou de acontecer com o Rodrigo Santana, que era a favor de atos golpistas, quando o Corinthians soube, contratou e descontratou. Nesse caso, acho que escaldado pelo que acabou de acontecer no final do ano, o Duílio primeiro ligou para algumas pessoas que poderiam ser porta-vozes. Eu não sou uma delas, só para deixar claro. Eu não sou uma dessas pessoas, para que ele tivesse algum tipo de certeza do tamanho do buraco que ele estava se enfiando, porque o Corinthians contrata o Cuca e os problemas do Cuca. Há um movimento eu já vou dar essa informação, que na apresentação dele ele vai ter que falar de novo sobre isso. Quando ele me deu essa entrevista há 2 anos, ele disse que ele nunca mais falaria disso. Eu acho que uma das coisas que foi conversada com ele é que ele vai ter que falar. Ele vai ter que dar uma entrevista sobre isso. Então, acho que isso foi combinado e acho que ele aceitou. Então é isso aí. Cara, o que ela falou faz muito sentido mesmo. Quando a galera quer dizer que é mimimi, que a mulher tá querendo se aproveitar, desqualifica a palavra dela quando acusa. Aí essa mesma galera agora tá querendo usar a palavra lá da vítima para inocentar. O que quer dizer? A galera usa de muita conveniência quando importa. Eu sou a favor de ter provas, obviamente. A palavra da vítima tem que ser levada em consideração, mas também tem que ter provas que condenem uma pessoa. A gente também não pode se basear só em falações. Tem que ter prova, corpo de delito, isso tudo. Então é isso aí. Polêmica, para mim, realmente desnecessária. Tem muito jornalista bostejando, né? Isso é o que mais assusta. Jornalistas, em teoria, deveriam ser pessoas bem mais informadas do que nós e passar as informações corretas para nós. Só que não fazem isso, né? Isso é o que mais assusta no mundo de hoje. Ou então eles escondem a verdade sabe, lá depois fazem 20 minutos de vídeo descendo a linha, aí lá no minuto 26, lá em 15 segundos, dizem, olha, mas essa história pode não ser assim, bem rápido, e segue o vídeo. Então é isso aí, dizem aí o que vocês acham dessa polêmica aí, que, dado que a Marília Ruiz trouxe aqui, dados autos do processo, para mim não tem polêmica nenhuma. A vítima foi ouvida 3 vezes, não reconheceu o Cuca como um de seus agressores. Agora as pessoas que falam tanto que para se valorizar a palavra da vítima vão desqualificar ela, dizer que... Eu vi algumas pessoas dizendo que foi um lapso, ela teve um lapso de memória. Enfim, polêmica. Muitos flamenguistas não queriam o Cuca no Flamengo por causa disso também. Inclusive, eu acho que quando o Flamengo demitiu quem? Acho que Paulo Souza. Foi o Paulo Souza? Acho que na época do Paulo Souza, que o Cuca foi especulado no Flamengo e antes dele fechar com o Galo de novo. Então é isso aí. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, só que agora falando sobre futebol. O Cuca briga com o elenco, hein? Esse elenco do Corinthians é um elenco chato, hein? Valeu, até a próxima, rapaziada. Lembrem-se de se manterem comportados aqui nos comentários, hein, pessoal? Lembrem-se. Até a próxima.